Querido, a palavra do Senhor, segundo relata o Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 40, nos conta, nos traz uma narrativa bíblica que ora é muito conhecida a respeito de Jesus e deste homem que ainda estava leproso. O interessante aqui que eu quero ressaltar, que este evangelho aqui não é o evangelho de Marcos, é o evangelho segundo escreveu Marcos, porque os 4 evangelhos são de Jesus, foram escritos por autores diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um vai escrever para o povo. Mateus, ele escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos. Lucas vai escrever para os gregos. E João, ele escreve para a igreja universal, não a iurde, mas um corpo místico de Cristo na face da terra. E o interessante é que cada um vai apresentar Jesus de uma forma. Marcos, ele vai apresentar Jesus como servo, porque na primeira vinda de Jesus, ele veio para servir. Na segunda, nós cremos que ele voltará para ser servido. E para nós entendermos a esfera de ação do Evangelho segundo escreveu Marcos, nós temos que se ater a alguns termos que são peculiares desse Evangelho, que vai abrir o nosso entendimento e vai fazer com que nós entendamos melhor o propósito deste Evangelho ser escrito. Se os irmãos forem observar no início de uma história, para o término dessa mesma história, para o início de uma nova história, os irmãos vão encontrar termos assim: e saindo Jesus, e logo depois, e mais adiante, e doravante, porque é um evangelho que exprime ação, serviço, conexão, atividade. Por onde Jesus passava, a gente sabe que havia uma grande multidão que o ovacionava. E a Bíblia, ela faz distinção entre a multidão que seguia e servia Jesus e os discípulos, porque nem todos que estão na multidão são o quê? São discípulos. E os irmãos sabem muito bem que por onde Jesus passa, há sinais, há milagres, há prodígios. Pessoas que estão oprimidas por castas de demônios são libertos. Pessoas que estão acometidas por toda sorte de enfermidades são curados. Famílias são restauradas. Casamentos são restituídos. Porque por onde Jesus passa, alguma coisa o quê? Acontece. Sendo que Jesus, apesar dos milagres, apesar dos sinais, apesar das curas, Jesus sempre deu ênfase ao ministério da palavra. Jesus vai dizer: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus, no outro texto, vai mencionar: errais, porque não conheceis as escrituras nem o poder de Deus. Jesus dava tanta ênfase à palavra, que numa certa feita, ele estava trazendo uma palestra. De repente, a sua mãe e os seus irmãos foram ter com ele. Diz-nos a Bíblia que um dos moços que estavam na palestra interrompeu a palavra e falou: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão te chamando lá fora. Jesus vai apontar o dedo em risco assim para a multidão e vai mencionar dizendo: o